E aí, pessoal, esse vídeo é para você, ortodontista, para você, cirurgião bucomaxilofacial, que precisa fazer uma placa para segurar uma segmentação de maxila. É bem interessante, a gente normalmente faz como? Existem várias formas da gente fazer isso. E quando a gente tem lá no nosso planejamento de uma cirurgia ortognática uma segmentação de maxila, ao término da cirurgia, a gente precisa deixar o paciente com uma placa para que essa segmentação não movimente ou não volte para onde ela estava antes da gente fazer essa segmentação. Fica até o final desse vídeo que eu vou te explicar uma forma digital de fazer isso para a gente gerar uma placa muito mais legal do que ter que fazer ela totalmente na mão. E aí, pessoal, tudo certo? Eu vou explicar para vocês nesse vídeo como que a gente faz uma placa digitalmente para segurar no pós-cirúrgico de uma cirurgia ortognática essa maxila na posição ideal. Como que normalmente isso é feito? Eu tenho aqui alguns modelos, né? Normalmente a gente faz como? A gente pega o nosso modelo do nosso paciente de gesso, a gente acaba serrando esse modelo, gerando essa segmentação, depois colocando ele na posição ideal, fixando, e a partir disso a gente gera uma placa dessas, que ela é feita a partir de um pó líquido, um acrílico, e esse acrílico então vai ficar lá na boca do nosso paciente durante 30 até 45 dias. Eu sempre achei que essa placa é uma placa um pouco rugosa, é uma placa que ela é feita de um acrílico autopolimerizável, e isso faz com que na boca do paciente fique um pouco confortável, a gente tem dificuldade de limpar, então eu sempre achei que há uma forma melhor de fazer isso digitalmente. Como isso é feito? A gente vai escanear o nosso paciente lá quando o paciente estiver pronto para operar e a gente vai utilizar e vai segmentar esse modelo virtualmente, ou seja, a gente vai pegar esse modelo do nosso paciente, vai fazer planos de corte, então separando o nosso canino do nosso lateral, depois a gente vai reescanear esse modelo e a partir desse reescaneamento a gente vai gerar a placa. Eu vou mostrar tudo isso para vocês lá no software, mas é importante que a gente entenda esse fluxo. Num fluxo normal, como seria? A gente pega o modelo do paciente, corta ele com uma serra mesmo, une na posição final para que a gente possa fazer o piggyback lá no software no final do nosso planejamento e a gente faz essa placa que vai encaixada no nosso modelo. O fluxo que eu acredito que seja mais interessante, mais fácil, mais moderno e que a placa no final fica legal. Eu pego o modelo, o escaneamento do nosso modelo, eu segmento no software, gero então, como eu falei, essas partes, uno e eu vou reescanear. Depois que eu reescanear, eu vou desenhar essa placa e essa placa ela vai ser impressa numa resina biocompatível, uma resina que a gente pode utilizar de guia ou uma resina de placa, que são resinas que a gente pode deixar durante algum tempo na boca do paciente. É uma resina que é biocompatível e específica para isso. Então essa nossa placa, ela fica muito mais lisa e muito mais confortável para o paciente. E eu vou te mostrar certinho como a gente faz isso ali no software. Eu vou fazer isso aqui num software, que é o Mesh Mixer, um software que todo mundo tem lá no seu computador, como software para trabalhar com desenhos 3D, um software que é gratuito e que a gente, com um pouquinho de boa vontade, a gente consegue aprender várias funções desse software. Mas vamos pensar, se eu fizesse isso manualmente, como que a gente faz essa placa que ela é com acrílico alto? Eu vou pegar o nosso modelo e vou gerar um alívio. Para que esse alívio vai servir? Para que essa nossa placa não fique diretamente em contato com a mucosa do paciente, não machuque e dificulte o nosso paciente de higienizar aquela região. A gente sempre dá um espaço para que essa placa fique melhor assentada para o paciente. Se a gente tem um modelo físico, a gente coloca lá uma cera e realiza a placa. Mistura o pó e o líquido, coloca lá na posição e dá os acabamentos. No software, como a gente faz esse alívio? A gente faz isso digitalmente. Quando a gente faz essa nossa placa manualmente, utilizando modelos de gesso, a gente faz o quê? A gente vai segmentar cortando esse modelo, fixando na posição e para gerar esse alívio, que é o início, porque a placa ela precisa de um espaço. Quando a gente coloca a placa do nosso paciente, se a gente não gerar um pequeno espaço, ela vai encostar na mucosa do paciente, vai dificultar a gente de higienizar e vai, às vezes, machucar o palato porque fica em contato.
empurrando a mucosa do palato, que ela é bem sensível. Então a gente vai gerar um alívio. Então, quando a gente faz um modelo de gesso, a gente coloca uma cera, mas aqui no software a gente faz digitalmente isso. Como que a gente faz? Bom, a gente vai utilizar a ferramenta Select, então que seria a tecla de atalho, o atalho de teclado S, ou aqui no lado esquerdo a tecla do S. A gente vai aumentar o tamanho do nosso size e a gente vai delimitar a área onde a gente quer um alívio. Então, que mais ou menos a nossa placa vai ser desenhada aqui nessa região. Isso é inicialmente para que a gente possa aliviar, né, o espaço. Diminui um pouquinho o size para que a gente possa, então, aqui, quando a gente está com a tecla Shift ativada, a gente deseleciona, e sem o Shift a gente seleciona. Então, se eu selecionar a área que eu quero que tenha um alívio, então seria mais ou menos aqui. A gente não pode selecionar os dentes, porque os dentes é onde a gente vai encostar a nossa placa. Então, mais ou menos aqui nessa região, para que essa nossa seleção fique mais bonita, mais elegante aqui, eu vou numa ferramenta que chama de Modify Smooth a Boundary. Aí ele faz com que essa nossa linha seja um pouquinho mais linear, mais elegante aqui. Dou Accept, então a nossa seleção está feita. Depois disso, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um Edit e vai fazer um Extrude. Para quê? Para que a gente ganhe um pouquinho para esse modelo aumente nessa região, gerando aquele como se fosse esse alívio nosso de cera. Edit, Extrude, e a gente vai ver quanto que eu quero que ele tenha de alívio. Vamos colocar aqui em torno de 0,8, ou 0,8 na verdade. 0,8 e dou o Accept. Quando ele deu esse Accept, a gente gera um espaço, que em cima desse espaço a gente vai desenhar a nossa placa. Para que essa borda não fique marcada, eu vou numa ferramenta então de Sculpt e vou melhorar essa bordinha aqui com a tecla Shift ativada, seria uma ferramenta de Brush. Então eu vou fazer aqui, vou aumentar um pouquinho até essa força para ser mais rápido. Eu vou fazer nessa bordinha então essa escultura para que ela não fique com tanta borda aqui. A gente pode então também fazer uma sculpt aqui nessa região, que é onde a gente teve os cortes, para que a placa tenha esse certo alívio, mas como ela vai ficar aliviada, não tem grandes problemas. Para que ela não tenha essas irregularidades aqui na hora que a gente for fazer a placa, então fica interessante a gente fazer, né? Então vamos pegar com uma força maior, então a gente consegue aqui até um size maior, para que a gente diminua um pouquinho essas rugosidades do palato e fique mais interessante para a gente aqui. Sempre cuidando para que a gente não pegue aqui a região dos dentes, que é onde a gente vai apoiar a nossa placa. Ok, já estamos com essa parte aqui, já com um alívio da nossa placa, e agora a próxima etapa é a gente desenhar efetivamente onde que a nossa placa vai ficar. Então, se a gente for pensar aqui, essa placa ela tem que ficar com 3 dentes de cada lado para que ela fique estável. Então a gente vai desenhar essa placa 3 dentes para cada lado. Como é que eu faço agora? Nesse momento eu vou duplicar o meu modelo. Então o modelo foi duplicado e um desses 2 modelos a gente vai trabalhar para desenhar a placa, para separar exatamente até onde que essa placa vai ser desenhada, para depois eu aumentar a espessura dela e conseguir trabalhar para imprimir ela depois. Então vamos lá. Eu vou agora selecionar, trabalhar com um dos modelos, que os 2 modelos aqui são iguais, e vou selecionar então até onde eu quero a minha placa. Vou diminuir o tamanho do size do meu pincel. A placa ela deve ir até essa região mais ou menos aqui. Depois eu desseleciono se eu quiser alguma área que for interessante. Aqui é interessante a gente ir até bem próximo dos dentes, porque essa placa ela vai ser encaixada nos dentes, né? Vai ficar bem próximo, sem selecionar os dentes. Então a gente vai até as ameias, bem certinho, para que a gente possa ter essa placa bem encaixada nos dentes. Ok, depois que eu selecionei como que a placa vai ser feita, aqui até a gente pode tirar um pouquinho essa parte mais posterior aqui atrás, vamos aumentar um pouquinho o size, para não ficar tão comprida lá atrás, não ser tão desconfortável para o paciente. A próxima etapa é a gente voltar para o Modify Smooth a Boundary para fazer a mesma função que a gente fez ali quando a gente fez o alívio, né, para ele ficar com a linhazinha bem legal, assim, ela fica bem lisa essa linha. Damos o Accept e a gente vê que a gente tem então essa área.
selecionada, que seria da nossa placa. E qual é a nossa próxima etapa? A gente vai separar essa nossa seleção do nosso modelo. Então eu vou aqui, ó. Tem um dos modelos que está desselecionado, então que é o que eu não vou trabalhar, e esse de cima eu estou trabalhando com ele. Depois da seleção, eu vou fazer o quê? Eu vou na aba de Edit aqui em cima e Separate, para a gente separar a minha seleção do nosso modelo. Então a gente tem dois arquivos aqui. Se eu diminuir ou minimizar aqui esse modelo, olha o que vai acontecer. Eu tenho a minha área selecionada que foi separada do meu modelo. E aquele outro modelo seria, a gente consegue visualizar aqui em cima, ó, o nosso modelo com aquele buraco. Essa parte agora desse modelo, a gente pode deletar para não atrapalhar a gente. Então agora a gente tem o quê? O modelo que foi duplicado e a nossa seleção, que seria a nossa placa, né? Mas agora o que acontece? A gente tem só a malha, como se fosse a leitura dessa placa da superfície. O que a gente precisa fazer? A gente precisa dar uma espessura para essa placa. O que a gente vai fazer? A gente vai dar o Ctrl A, que seria a seleção. Se a gente continuasse no nosso fluxo, já estava selecionado. A gente vai de novo no Edit e Extrude. E a gente vai falar para o nosso software quanto que a gente quer de extrusão. A gente vai colocar então numa placa interessante entre 2 e 3 milímetros. Bota ali 2,5 milímetros. Dá o Accept e a nossa placa ela vai fazer uma extrusão de 2,5 milímetros. A gente consegue visualizar. Ela deu uma certa espessura. Se vocês acharem que isso é muito grosso ou muito fino, a gente pode modificar nessa hora, fazer mais grosso ou mais fino, tanto faz. E aqui a gente tem a nossa placa. Para a gente dar uma melhorada, a gente também vai fazer com a nossa ferramenta de escultura, tirar essas bordas, para a gente que ela não tenha isso aqui e não incomode na língua do paciente do pós-operatório, que a gente vai deixar isso na boca do paciente. Então vamos lá, Sculpt. Então a gente conseguiu melhorar essas bordinhas aqui para poder ficar não ficar tão desconfortável no paciente. E a última etapa que a gente faz aqui seria fazer uns furos aqui nessas ameias, para que a gente possa passar um fio, né? Normalmente a gente usa um fio de aço que vai passar ao redor dos dentes e a gente torce e fixa essa placa no palato do paciente para que fique estável durante esses 30 ou 45 dias. Vamos remover os face groups, então Ctrl A para selecionar toda a placa, Ctrl Shift G, que seria para tirar os face groups, ele ficar tudo da mesma cor. E a gente vai então numa ferramenta que é o Edit e Add Tube, que a gente vai fazer um tubo. Nessa parte a gente quer que ele imprima já com um buraquinho certinho. Como que a gente faz? A gente vai adicionar um tubo que a gente pode mudar o raio dele. Então aqui ele está com 0,5 milímetros. Vamos ver se fica bom com 0,5. A gente tem que colocar essa nossa cobrinha aqui, parece uma cobrinha, no começo e no fim do nosso tubo. Então vamos pensar aqui nessa região. A gente quer que ele fique aqui, ó, mais ou menos aqui, né? Colocando um pouquinho para o lado. Pode diminuir um pouquinho, acho que um 0,4 já tá bom desse tubo. Damos o Accept e ele já gerou aqui, ó, se a gente for ver, um tubinho para que a gente possa passar o nosso fio de aço e ele dar a volta no nosso dente. Então, como tá aqui, né? A gente tem aqui uns tubinhos que são feitos para passar o fio e depois esse modelo aqui, ó, ele vai ser encaixado, né, no palato e o nosso fio vai passar ao redor do dente. E a gente vai fazer isso em todas essas ameias aqui. Muito bem, então a gente conseguiu fazer todos os furinhos. Lembrando que a placa não precisa ser tão grande assim, a gente pode fazer ela menor. Essas que eu fiz aqui, ela era um pouquinho mais estreita, onde eu tinha aqui só 3 furinhos. Nesse caso eu mostrei para vocês com 4, mas isso vai depender muito de como que o cirurgião gosta dessa placa. A gente pode também gastar ela um pouquinho no pós. O interessante é a gente entender como que é o fluxo e a gente poder pôr em prática, então, esses ensinamentos e fazer a placa como que a gente quiser. Eu gosto muito dela por isso, porque quando a gente imprime ela é bem lisa, bem confortável, os pacientes não reclamam
de ter que usar ela durante 30, 40 dias, e quanto mais confortável for, melhor vai ser o pós-operatório para esse paciente. E aí, pessoal, vocês fazem essa placa de outra forma? Vocês têm algum jeito mais fácil, mais rápido, mais simples de fazer isso? Escreve ali nos comentários. Eu achei o fluxo bem interessante fazer isso digitalmente. A gente passou muito tempo fazendo essas placas que eram de acrílico, autopolimerizável, rugosas, e os pacientes tinham dificuldade de higienizar, era bem desconfortável o uso para eles por muito tempo, o uso para ficar com aquela placa encostando no palato e sem uma facilidade grande de higienizar. Essas placas que são impressas, elas são muito mais confortáveis e muito melhores para os pacientes, e essa é a prática que eu tenho no dia a dia. Se você tem alguma outra dúvida, se você quer que eu faça algum outro dispositivo que seja interessante, escreve ali nos comentários. Vai ser muito legal eu poder pensar e desenvolver um novo dispositivo que possa ajudar todos vocês no dia a dia. Até mais!